Gilead está longe? Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Helena. Já vou pedir para você deixar o seu like aqui no início desse vídeo para ajudar. Hoje a gente vai falar sobre O Conto da Aya, livro da Margaret Atwood. Esse livro foi publicado em 1985 e é considerado sua magnus opus, sua grande obra. O livro se trata de uma distopia que se passa nos Estados Unidos, em um futuro em que o sistema democrático foi derrubado após guerras nucleares e organizações militares até então desconhecidas tomarem o poder. A história vai ser narrada pela Offred, ela é uma Aya, e já pelo nome dela a gente percebe uma característica interessante dessa obra, que Offred significa do Fred. Então ela tem o nome do homem ao qual ela pertence. Esse livro me levou a uma reflexão sobre os direitos das mulheres, as coisas que a gente já conquistou até aqui, e de como são frágeis as estruturas que sustentam esses direitos. E me deu a impressão de que da mesma forma que esses direitos foram dados a gente, eles podem ser tirados também. Mais à frente a gente vai discutir isso melhor, ok? Bom, o Conto da Aya foi publicado em 85 e em 87 ele ganhou o prêmio Arthur C. Clarke. Esse livro nunca parou de vender, nem parou de ser publicado depois que ele foi lançado. E ano passado ele foi o mais vendido da Roku. Além disso, ele foi adaptado para uma série recentemente, mas além da série também já foi adaptado para filme e para uma ópera. No contexto em que a história se passa, houveram guerras nucleares nos Estados Unidos e invasões militares. Essas guerras começaram também numa época em que a gente estava tendo uma baixa taxa de natalidade, que vai ser muito importante na história lá pra frente. Então, desse cenário vai surgir a República de Gilead, e essa república vai tomar algumas medidas para a manutenção do poder. E se tratando de uma utopia, a gente sabe que não vão ser medidas muito agradáveis. Aos poucos, esse governo autoritarista vai lançar mão de medidas que vão privar as mulheres de seus direitos fundamentais e de sua liberdade. A personagem vai contar pra gente ao longo do livro como esse processo se deu de forma lenta e sutil. Nada muda instantaneamente. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervida até a morte antes de se dar conta. Então, algumas coisas vão acontecer, as mulheres vão perder o direito de trabalhar, de ter o seu próprio dinheiro, e tudo que elas possuem vão passar a pertencer aos seus maridos, pais ou algum homem representante da família. Como as coisas tendem a piorar, algumas dessas mulheres vão perder o seu direito à liberdade e a seus próprios corpos. E é nesse ponto que o passado e o futuro se encontram. A República de Gilead é um futuro com os pés no passado, com concepções retrógradas sobre o papel da mulher na sociedade, patriarcal na forma e ocasionalmente matriarcal no conteúdo. Nessa república, as mulheres só servem para ser esposa de alguém, servir ou parir. Então vamos ter principalmente essas três classes de mulheres. As esposas são casadas com comandantes ou com algum homem que faz parte ali da organização dessa nova república. As martas, que são responsáveis pelo serviço doméstico, principalmente na casa de comandantes ou de representantes do alto escalão da Gilead. E as aias. As aias, assim como a Offred, são as mulheres férteis. E elas servem para ter os filhos dos comandantes, cujas mulheres não são férteis. Então, analisando essa cadeia hereditária, a gente percebe que ser uma aia é a pior das condições. Considerando as opções que existiam para as mulheres nesse período, a nossa protagonista só poderia ser ou uma aia, ou uma prostituta, sim, já vou falar disso, ou trabalho escravo. Esse trabalho escravo seria em campos de concentração perto das zonas de radiação, ou seja, trabalhar até morrer. E sim, ainda existem prostitutas nesse futuro distópico porque os homens são muito bons em manter os seus privilégios. Então a gente fica com as aias. E essas aias têm que passar por um processo sofrido de lavagem cerebral nos centros vermelhos. Esses centros vermelhos são lugares em que elas vão lá para ser meio que doutrinadas, e são comandados por outras mulheres, as tias. As tias são essas mulheres mais velhas que apoiam o regime da Gilead. E, gente, as cenas do centro vermelho nesse livro são as piores. Tem coisas muito pesadas no livro, mas essa parte assim, do centro vermelho é muito difícil. Tem uma cena, pra vocês terem uma noção, em que elas se juntam pra acusar uma menina que foi levada pra esse centro de que ela era culpada por um abuso sexual que ela sofreu antes de ir pro centro, Então, assim, nesse centro elas vão sofrer muita manipulação emocional, muita violência física e psicológica, para fazer com que essa primeira geração de aias, que são mulheres que antes eram livres, sejam domesticadas. Mas a gente vai ver que não funciona com todas, muito menos com a Offred. A gente vai descobrir que tem um movimento secreto ali de rebeldia acontecendo, muito discretamente, do qual alguns olhos fazem parte. Os olhos são essas pessoas que observam as outras pessoas ali,
E caso alguma coisa esteja fora do comum ou suspeita, eles vão lá e capturam essa pessoa. Pode ser o que for, um civil, uma aia, uma esposa de comandante. Se tiver fazendo alguma coisa que não seja determinada pela República de Gilead, já sabe, né? E nem as próprias aias podem confiar uma na outra, porque uma tá vigiando a outra, sabe? Então uma pode acabar reportando a outra para algum desses olhos. Então existem algumas posturas que as aias vão ter que ter, tipo, elas se cumprimentam de uma determinada forma, elas não podem falar olhando diretamente no olho uma da outra, elas não podem falar da sua vida antes, não podem dizer o seu próprio nome, que elas mudaram de nome, né? Se uma aia pega fazendo alguma coisa diferente, dá merda, e dá merda mesmo. Eles têm um tipo de cerimônia chamada de salvamento, e gente, basicamente, qualquer pessoa que for pega fazendo alguma coisa de errado, que não é determinado por esse regime, morre. Na frente de todo mundo. E é televisionado, né? Então, são medidas bem totalitaristas, bem opressivas de manipulação daquelas pessoas, né? A gente vai acompanhar a Offred morando na casa de um dos comandantes. E a gente vai acompanhar essa relação dela ali com aquelas pessoas, ao mesmo tempo que a gente vai entendendo aquela nova sociedade que foi instaurada ali. E como se deu esse processo de sair de uma democracia para chegar numa república como Gilead. Sobre o enredo eu não vou falar muito, para caso você não tenha nem lido, nem assistido a série, não quero dar spoilers. Eu já falei bastante coisa aqui sobre, né, esse livro, mas tem muito mais além disso. Então, assim, isso não é nem metade do que acontece. Não assisti a série, já vou falar aqui. Eu tenho uma dificuldade para assistir séries. Eu acho que demora muito algumas séries e eu prefiro ler o livro às vezes, prefiro ver filmes. Eu comecei até a ver a série. Assisti, eu acho que o primeiro e o segundo episódio, e logo de início eu já percebi algumas diferenças, principalmente na personagem, a Offred. Eu achei que na série a Offred é muito corajosa, e no livro ela é bem mais cagona do que na série. Claro que a série deve ser muito boa, mas eu já fiquei bem satisfeita lendo o livro. Mais uma série que é baseada em um livro da Margaret, que eu assisti todinha, foi Elias Grace, que tem lá na Netflix. Eu achei aquela série muito legal, achei muito boa. Eu nem sabia na época que era de um livro da Margaret. O que é muito interessante para mim é o aspecto de realidade presente nesse livro. Toda obra de ficção carrega algum elemento real, o que torna a leitura mais interessante, mas também um pouco mais assustadora nesse caso. Para mim, a Margaret trouxe esse elemento de realidade através da percepção que a personagem tem dos homens e dessa relação entre homens e mulheres. Posso citar aqui alguns trechos, página 163, caso você tenha um livro aí para você ver se você concorda comigo, deixa aqui embaixo. Achei muito singular a forma como a Margaret, muito precisa também, porque ela é uma ótima escritora, né? Não vamos negar. Muito bem elaborada, entendeu? A forma como ela trouxe essa dinâmica aqui entre homens e mulheres pro livro, olha só. Se acontecer de você ser homem em qualquer tempo no futuro e tiver chegado até aqui, por favor, lembre-se. Você nunca será submetido à tentação de sentir que tem de perdoar um homem como uma mulher. É difícil de resistir, acredite. Relatable. Me diz aí, mulherada, se não é relatable. Talvez nada disso seja a respeito de controle. Talvez não seja realmente sobre quem pode possuir quem pode fazer o que com quem e sair impune, mesmo que seja até levar à morte. Talvez não seja sobre quem pode se sentar e quem tem que se ajoelhar, ou ficar de pé ou se deitar de pernas arreganhadas. Talvez seja sobre quem pode fazer o que com quem e ser perdoado por isso. Nunca me diga que dá no mesmo. Tem outra parte? Tem, gente. Página 218. Essa parte aqui é logo após ela perder o direito, assim, de acessar o dinheiro dela, de trabalhar. Então, olha só. Ela tá pensando aqui no caso porque ela era casada, né? Antes disso tudo acontecer. E ela pensa aqui em relação ao marido dela. Ele não se importa com isso, pensei. Não se importa nem um pouco. Talvez até goste disso. Não somos mais um do outro. Não mais. Em vez disso, eu sou dele. Então, assim, a Margaret tem uma habilidade, uma delicadeza, uma capacidade de falar sobre coisas que mulheres entendem, e eu acho que talvez só mulheres entendam. A leitura desse livro é uma obra que eu acho que vai dialogar mais com mulheres nesse sentido, e que talvez seja uma janela para os homens, né? Uma observação do que uma mulher sente em relação a si mesma, né, sob a ótica masculina. Então a questão lá no início do vídeo pra mim, falando sobre os direitos das mulheres, porque a gente lê, a gente pensa em distopias e acha que é uma realidade muito distante. Então assim, se a gente pensa na trajetória que as mulheres fizeram ao longo dos séculos,
Até a gente chegar aqui no século XXI, né, que a gente trabalha, estuda, viaja, faz várias coisas, empreende, se forma, dirige, vota. Não esquecendo o fato de que nem todas as mulheres têm acesso a essas liberdades, né, e esses privilégios que a gente conquistou. O que impede que a República de Gilead não aconteça? E o que garante que ela já não está acontecendo de alguma forma em alguns lugares do mundo? Gilead está longe? Lendo o livro a gente percebe que não. Teve um relatório publicado por uma ONG chamada Equality Now, em 2015, uma ONG norte-americana. Eles publicaram esse relatório com legislações de 44 países que promovem, né, a desigualdade de gênero. Leis que corroboram a desigualdade de gênero. A gente está falando de poder legislativo que colabora para a manutenção de sistemas patriarcais. E se a gente pensa no que aconteceu com a Offred no livro, na Arábia Saudita as mulheres não podem viajar, tirar passaporte, abrir conta bancária sem autorização de um homem ou sem um homem guardião liberá-las fazerem isso. No Congo e nas Bahamas, se a mulher é violentada pelo próprio marido, não é configurado como crime. Em Malta e no Líbano é liberado o homem sequestrar a própria mulher sem nenhuma punição. E em Malta, se o sequestrador se casar com a mulher depois do sequestro, também não tem problema, irmão. No Irã, gente, pelo amor de Deus. O Irã, depois da década de 80, que teve revolução lá, as mulheres viviam padrões ocidentais, né, que a gente tem hoje, né? Se você compara as fotos da década de 70 no Irã com as fotos de hoje em dia, com aqueles hijabs, né? A gente vai parar pra pensar que em 2019, não foi muito tempo atrás não, foi 2019, uma jovem, Sahar Kodayari, não sei se é assim que fala, teve que até a forra em si mesma. Ela foi tentar assistir a uma partida de futebol no estádio. E lá no Irã, até então, não era uma lei que impedia, mas não era bem visto, sabe, as mulheres irem no estádio. E aí pegaram ela lá, ela tentou ir meio que disfarçada, meio vestida de homem, entendeu? E ela ficou sabendo que ela ia ser presa. Ela ia ser presa. E aí ela botou fogo em si mesma. E morreu alguns dias depois, com 29 anos de idade. E aí um mês depois, lá no Irã, eles liberaram as mulheres irem nos estádios assistir os jogos. Interessante como as mulheres têm que queimar para que alguma coisa mude, né? Margaret nos mostra que os alicerces que sustentam nossos direitos são muito frágeis. Como os valores fundamentalistas e patriarcais de algumas sociedades são uma ameaça à liberdade e à vida das mulheres. Existem lugares no mundo em que é muito difícil ser mulher, e esse livro serve para aproximar a gente dessa realidade. Não quer dizer que vai tomar proporções como tomou no livro. Não tô querendo assustar ninguém. Não quer dizer que isso vai acontecer. Mas a proposta da distopia é fazer a gente imaginar como seria e questionar a nossa própria realidade. Bom, gente, os links para reportagens, vídeos que eu assisti para comentar sobre esse assunto estão aqui embaixo na descrição. Está aqui embaixo o link para adquirir o livro, caso você esteja interessado nessa leitura. Eu recomendo, claro. É muito interessante, é muito bom esse livro, muito bem escrito, tá? Lembrando que se você adquirir o livro pelo link aqui embaixo da Amazon, você ajuda o meu canal. Então eu ficaria extremamente grata se você fizer isso. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. O que você achou dessa resenha? Um pouco feminazi. Não um pouco feminazi, não. A própria Margaret disse que esse livro não é feminista, tá, gente? Então assim, não vai ter nada muito lá. Mas assim, a reflexão é inevitável. Entende? É muito difícil assistir essa série, ler esse livro e não pensar a respeito disso, não questionar a realidade. Então eu queria trazer essa reflexão aqui pra vocês, que eu acho muito importante, tá? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha pro seu amiguinho que se interessa pelo assunto, que se interessa por livros, que quer alguma indicação boa. A gente tá aqui começando 2021, vamos ler livros. Nós nos vemos no próximo livro e se você tiver o conto da Aya aí, tira ele da estante. Um beijo. Tchau!